Sabemos que incêndios devastaram a Califórnia e outros lugares, deixando muitas casas destruídas e vidas marcadas para sempre. Mas será que isso é a vontade de Deus? Deus teria causado esses incêndios como forma de julgamento? Hoje, vamos refletir sobre o que está acontecendo nestes tempos em que o mundo parece estar cada vez mais afetado por desastres naturais e instabilidade global. É comum, nesses momentos, buscar sinais do apocalipse. Muitas pessoas se perguntam: estamos nos aproximando do fim dos tempos? Continue conosco até o final do vídeo, que irá entender o significado destes eventos. Um dos fenômenos mais preocupantes dos últimos anos são os incêndios florestais na Califórnia. Milhares de hectares foram consumidos pelas chamas, lares destruídos e inúmeras vidas impactadas. Será que esses incêndios podem ser um sinal dos tempos? A Bíblia nos dá algum entendimento sobre esses eventos? Será que Jesus mencionou algo semelhante? Antes de explorarmos essas questões, vamos lembrar de uma história que Jesus contou, a qual nos ensina como lidar com momentos de incerteza, crises e desastres naturais. Logo após a ascensão de Jesus ao céu, seus discípulos começaram a questioná-lo sobre o futuro. Eles estavam preocupados com a destruição de Jerusalém e os sinais que indicariam seu retorno. A resposta de Jesus foi ao mesmo tempo encorajadora e desafiadora. Certo dia, enquanto estava sentado no Monte das Oliveiras com os discípulos, eles lhe perguntaram: dize-nos, quando essas coisas acontecerão, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Mateus 24:3. Os discípulos estavam ansiosos por entender o que o futuro reservava, especialmente diante das palavras de Jesus, que desafiavam sua percepção do mundo ao redor. Jesus respondeu com uma série de advertências poderosas. Ele disse que antes de sua volta haveria guerras, rumores de guerras, terremotos, fomes e pestes. Acontecimentos que trariam medo e sofrimento ao mundo. Contudo, ele deixou claro que esses eventos não seriam sinais imediatos do fim, mas, sim, o início das dores. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Mateus 24:8. Quando olhamos para o cenário mundial atual, com o aumento na frequência e intensidade de incêndios, furacões, terremotos e outros desastres, é difícil não pensar: poderiam esses eventos ser o início das dores mencionadas por Jesus? Será que desastres naturais, como os incêndios florestais na Califórnia, estão ligados aos sinais que ele alertou? Os desastres naturais não são apenas eventos aleatórios. Eles fazem parte de um mundo imperfeito. Embora Deus não seja o causador do sofrimento, Ele permite que esses eventos aconteçam como um lembrete da queda da humanidade e da necessidade de redenção. A Bíblia nos diz que a criação geme como em dores de parto até agora. Romanos 8:22. Esses desastres servem para nos lembrar de que o mundo não é como Deus originalmente planejou. Porém, em meio a esse caos, Deus nos oferece paz e graça, chamando-nos a confiar nele com fé e esperança. A Bíblia menciona desastres, incluindo incêndios, no contexto do fim dos tempos. No livro de Apocalipse, João descreve eventos catastróficos envolvendo a terra. O segundo anjo derramou sua taça no mar e ele se tornou como o sangue de um morto e morreu todo ser vivo que havia no mar. Apocalipse 16:3. Ele também descreve destruições em que a terra e o céu são consumidos pelo fogo. Essas imagens intensas de destruição ecoam os desastres naturais que presenciamos atualmente. Contudo, a Bíblia não foca apenas no aspecto de destruição desses eventos. Ela também nos ensina a estar atentos, vigilantes e preparados para o retorno de Cristo. O próprio Jesus disse:
Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Mateus 24:36. Isso nos lembra que, embora os desastres naturais sirvam como um alerta do estado decaído do mundo, não podemos determinar com precisão o momento do fim. Esses eventos são um chamado para examinarmos nossos corações, nossa vida e nossa relação com Deus. Jesus também disse: quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque a redenção de vocês está próxima. Lucas 21:28. Portanto, ao testemunharmos a destruição causada pelos incêndios e outros desastres, não devemos viver com medo, mas com esperança, reconhecendo que esses eventos apontam para uma verdade maior: a iminente volta de Cristo. Os incêndios na Mito, Califórnia, embora devastadores, podem ser um alerta para todos nós. A Bíblia nos chama a sermos bons administradores da criação de Deus, cuidando da terra e uns dos outros. Incêndios consomem florestas, lares e comunidades inteiras, mas também nos lembram da fragilidade da vida e da importância de vivermos em comunhão com Deus. Mas esses eventos também nos fazem refletir sobre a fragilidade da vida aqui na Terra. O próprio Jesus foi claro ao ensinar que não devemos nos apegar exageradamente às coisas materiais, pois elas podem ser destruídas num piscar de olhos. Mateus 6:19-21. Em vez disso, ele nos orientou a concentrar nossa atenção em valores eternos, como nosso relacionamento com Deus e o amor ao próximo. Em 2 Pedro 3:10 e 13, o apóstolo descreve o dia do Senhor e a destruição dos céus e da terra pelo fogo. O dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra, com tudo o que nela há, será desnudada. Essa imagem de destruição não é para nos causar medo, mas para nos lembrar que o mundo material é passageiro. Nossa vida é breve, como um vapor, e somos chamados a viver com propósito e dedicação. O aumento da frequência e da intensidade de desastres naturais, como incêndios florestais, não deve nos levar ao desespero, mas sim nos incentivar a voltar nossos corações para Deus. Jesus disse: quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não se alarmem. É necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não será o fim. Marcos 13:7. Esses acontecimentos nos lembram da transitoriedade da vida e da importância de vivermos com significado. Portanto, à medida que enfrentamos incêndios florestais e outras calamidades naturais, devemos atender ao chamado de Jesus para estarmos vigilantes e preparados. A Bíblia nos assegura que aqueles que depositam sua confiança em Cristo não serão abalados, mesmo em tempos de grande destruição. Podemos encontrar paz ao saber que Deus é soberano sobre tudo. Ele não nos abandonou, mas nos convida a fazer parte de seu reino, a compartilhar seu amor com um mundo necessitado e a ser luz em meio à escuridão. Na Bíblia, desastres muitas vezes servem como um apelo ao arrependimento. No Antigo Testamento, Deus enviava calamidades para levar seu povo a voltar para Ele. Em tempos de crise, como os incêndios que devastam comunidades, devemos usar esses momentos como uma oportunidade para examinar nossas próprias vidas e nos aproximarmos de Deus. Jesus nos chama a estarmos preparados, não para vivermos com medo, mas para termos uma vida com propósito e arrependimento. Quando presenciamos esses eventos, eles devem despertar em nós um senso maior de urgência para viver conforme a vontade de Deus e compartilhar seu amor com os outros. Sejamos vigilantes em nossa jornada espiritual, confiando que o plano de Deus trará paz, esperança e restauração. Apesar de esses acontecimentos parecerem assustadores,
Eles nos lembram que vivemos em um mundo caído. Os incêndios na Califórnia e outros sinais mencionados por Jesus mostram que o mundo está quebrado e necessita urgentemente de redenção. A boa notícia é que Cristo já veio para redimir o mundo e voltará para restaurar todas as coisas. Jesus nos disse: "Neste mundo vocês terão aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo." João 16:33. Mesmo diante de desastres naturais e incertezas sobre o futuro, podemos ter a certeza de que nosso Salvador venceu o mundo. Ele derrotou o pecado, a morte e as forças das trevas, e um dia fará novas todas as coisas. Os incêndios florestais na Califórnia e o aumento de desastres ao redor do mundo nos lembram da realidade de um planeta em sofrimento. Jesus nos alertou sobre esses eventos, mas também nos ofereceu esperança. Seu retorno está próximo. Enquanto enfrentamos esses desafios, voltemos nossos corações para Deus, confiando que Ele está no controle. Embora não possamos prever quando o fim virá, somos chamados a estarmos preparados, atentos e a depositarmos nossa esperança nas promessas eternas de Cristo. Se você sente o peso dos problemas do mundo, lembre-se de que a Bíblia nos encoraja a olhar para cima, pois nossa redenção está próxima. Confie naquele que sustenta todas as coisas e que promete restaurar o que foi perdido. O que você acha dos sinais que estamos vendo atualmente? Compartilhe suas reflexões e experiências nos comentários abaixo. Se este estudo foi útil para você, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais estudos bíblicos como este. Que Deus o abençoe e até o próximo vídeo.